Cansei de esperar que alguém venha me salvar. A força que eu preciso tá dentro de mim, eu vou lutar. Não há príncipe, não há herói, só existe ação. Cada passo que eu dou constrói minha evolução. O mundo não para, o tempo não espera. Se eu não agir agora, a minha chance impera. Cai, levanta, enfrenta a tempestade. Meu destino é meu, não dependo da vaidade. Cansei de esperar que alguém venha me Aô, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Já são 6 da manhã e vamos levantar. E a primeira coisa, minhas leoas, meus leãos que estão aqui no Clube do Livro, é que a primeira coisa que a gente faz quando a gente levanta da cama é se conectar, é alimentar a mente, é alimentar o espírito. E hoje, no nosso segundo dia aqui do Clube do Livro, a gente vai ler esse livro maravilhoso, O Ciclo do Sucesso, de Brian Tracy, um livro que é poderosíssimo, que segura na sua mão da introdução até o final, faz você colocar em prática aquilo que você está aprendendo para você sair daqui com um plano prático. Porque é assim, quem lê e faz leitura e participa de um clube do livro, são pessoas que se destacam, são pessoas que têm um vocabulário melhor, são pessoas que têm a mente mais aberta, são pessoas que se destacam onde coloca a planta dos pés. E no livro, dando prosseguimento, né, ao nosso capítulo, ao nosso dia anterior, hoje vai ser muito, muito maravilhoso e você vai sair daqui diferenciado. Então vamos à nossa leitura do nosso livro. Então, vamos dar sequência na nossa leitura do livro O Ciclo do Sucesso, de Brian Tracy. A gente parou aqui ontem. O livro é super pequenininho, muito gostoso de ler, e a gente vai prosseguindo. Consegue me ouvir bem? Sim. Hoje eu vou deixar você ler, tá? Pra mim não gastar Aonde é muito. que tá? Você consegue? Sim, aonde é que tá? Aqui, ó, a lei da causa e efeito. Peraí, só um segundo. Só um minuto. Quer dizer, rapidão. Uhum. Prontinho. A Uhum. lei da causa e efeito se aplica como igual validado ao nosso grau de autoconfiança, à nossa volta e ao longo da história humana. Existiram e existem homens e mulheres com níveis excepcionalmente elevados de autoconfiança, que alcançam objetivos extraordinários. Ao estudarmos a história dessas pessoas, descobrimos que algumas delas começaram a vida com altos níveis de autoconfiança, aprendidos na infância com seus pais. No entanto, a maioria iniciou da mesma maneira que todos nós,
com profundo sentimento de inferioridade e inadequação, por causa das críticas destrutivas, da falta de amor e dos outros erros cometidos pelos pais durante a primeira infância dos filhos. Estes crescem com níveis de autoconfiança, autoestima e autoconfiança reduzidos, e uma sensação de não ser bom o suficiente em comparação aos outros. Atualmente, essa escassez de autoconfiança leva muita gente a investir pesado para demonstrar uma aparência de sucesso. Ao agir assim, na verdade, eles se sentem impostoras, esse chamado medo do sucesso. E na realidade, um sentimento de falta de valor do qual não conseguimos nos livrar, independentemente do quanto já conquistamos. Muitos homens e mulheres bem-sucedidos continuam repetindo o título da música de Pergolin. Is Stetial, eu não sei o que significa, você sabe? Isso é tudo. Tá a tradução aqui, isso é tudo. Quando olham à sua volta e vê suas casas e carro. Você quer ser feliz? Se existe algo que queremos mais do que qualquer outra coisa no mundo, é realmente nos sentir bem com nós mesmos. Queremos ser felizes e positivos e ter uma sensação de bem-estar. De tudo o que de fato queremos é paz de espírito. E somente conseguimos desfrutar da paz de espírito quando nos sentimos confiantes a respeito de nossa capacidade de lidar com todas as exigências da vida, com uma família de amigos, não, como a família, os amigos, o trabalho, os clientes, as atividades sociais e tudo aquilo com que nos envolvemos. A lei da causa e efeito elucida que se quisermos aproveitar o efeito da elevada autoconfiança, precisamos exercer somente as causas da elevada autoconfiança. É isso mesmo, da elevada autoconfiança. Se descobrimos e repetimos o que os homens e mulheres altamente autoconfiantes pensam, dizem e fazem, conseguiremos obter seus mesmos resultados. Vamos nos sentir como eles, vamos nos tornar imbatíveis. Treinamento de maratona mental. Muitas vezes as pessoas acham difícil acreditar que as nossas qualidades mentais podem ter desenvolvidas do mesmo modo que as nossas qualidades físicas. Se a proposta desse livro fosse um programa para correr uma maratona e eu estivesse me oferecendo para treiná-lo dia a dia ao longo dos próximos 6 meses, você perceberia que até mesmo um não corredor é capaz de deixar de ser sedentário e correr uma maratona de 42,5 quilômetros, com 6 meses de treinamento disciplinado. Atualmente, existem muitos homens e mulheres em seus 50 e 60 anos de idade que estão correndo maratona após esse tipo de treinamento. Esse livro vai colocá-lo em uma maratona mental. Essa maratona não será árdua ou dolorosa como uma maratona física, mas exigirá uma quantidade imensa de trabalho. A quantidade de esforço invertido determinará exatamente os resultados que você vai obter. Se você seguir essas práticas e princípios comprovados baseados na vida e no comportamento de homens e mulheres mais bem-sucedidos, atualmente e cientificamente, sobe um pouquinho o livro daí. Aí, tá bom. Cientificamente validados por extensas pesquisas e experiência, você conseguirá desenvolver a autoconfiança que deseja
e conquistará qualquer coisa que realmente queira. Vamos começar? Quer que eu continue lendo ou você quer ler? Você tá ruim da garganta, né? Sim, pode ler. Tá bom. A base da autoconfiança. Nossos pensamentos e sentimentos sobre nós mesmos e a respeito do que podemos fazer ou não resulta da soma total de toda uma vida de experiência e condicionamento e normalmente tem pouca relação com o que, de fato, nos é possível realizar. Existe um princípio ou uma lei no desenvolvimento pessoal que determina que cada pessoa está em processo contínuo de transformação, evoluindo e crescendo na direção dos seus pensamentos dominantes. O seu corpo também sustenta um estado constante de formação, de acordo com a taxa normal de morte e reabastecimento celular. A cada 7 anos, temos um corpo totalmente novo, considerando que nossa evolução física se dá pelo alimento que colocamos no nosso corpo, nossa evolução e transformação mental são em grande parte determinadas pelos pensamentos que colocamos em nossa mente. Você se transforma naquilo em que pensa. A lei da concentração diz que tudo em que nós aplicamos com intensidade se desenvolve em nossa realidade. Qualquer coisa sobre a qual pensemos por tempo e com energia suficiente torna-se parte do nosso processo mental, exercendo influência e poder sobre as nossas atitudes e comportamentos. Se cogitamos pensamentos de ousadia, coragem e distinção de maneira constante, nos tornaremos progressivamente mais ousados, mais corajosos, mais distintos. Quanto mais nos concentramos na pessoa que gostaríamos de ser, com as qualidades que apreciamos ter, mais profundamente implantaremos essa ideia e essas ideias em nosso subconsciente, onde essas qualidades se tornam parte da nossa evolução contínua. Aquilo em que temos o hábito de pensar se torna parte de nosso caráter e de nossa personalidade. Nesse sentido, cada um de nós é um indivíduo que vence por seus próprios esforços. Estamos onde estamos e somos o que somos por causa dos pensamentos que permitimos que ocupe nossa mente. Hoje, exatamente, agora, somos o resultado de todos os pensamentos em que nós concentramos ao longo dos últimos 6 meses e anos. Além de termos nos tornado quem somos hoje, continuamos esse trabalho de construção com cada pensamento que cogitamos. Trata-se de um fato inevitável da vida. A coisa mais inteligente que podemos fazer é refletir de modo persistente sobre as ideias que são consistentes com o tipo de pessoa que gostaríamos de ser. O crescimento pessoal não é fácil. No entanto, para a maioria das pessoas, esse é um fato muito grande. A maioria dos indivíduos continua a pensar e a falar com rigor a respeito do que desejaria que não acontecesse, e se mostra espantada com o fato de que exatamente o que esperava evitar lhe repete vezes sem fim. Uma das descobertas mais importantes de toda a história humana é de que o pensamento é criativo. Os pensamentos mantidos produzem a realidade vivenciada. O semelhante gera o semelhante. Nossos pensamentos se tornam nossas realidades. Nós realmente nos tornamos aquilo sobre o que refletimos a maior parte do tempo. Não podemos abrir um tipo de pensamento e experimentar
uma espécie diferente de existência. A lei causa e efeito funciona com perfeição em todos os lugares e sempre com todas as pessoas. Portanto, o desenvolvimento de autoconfiança inabalável se inicia com a nossa tomada de controle total, completa, sistemática e intencional do conteúdo da consciência, nos disciplinando de modo consistente para pensar apenas nas coisas que desejamos e com firmeza manter nossa mente longe daquilo que tememos. Tudo na vida acontece de dentro para fora. Vem do íntimo e se apresenta na aparência. A lei da correspondência, talvez, uma das mais importantes de todas as leis mentais, diz que nosso mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. O que vemos do lado de fora é, em grande parte, um reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Isso não é verdade somente para você, mas para todos que estão ao seu redor. Mara, Nossa vida. Pode falar. nós continuamos ou Ah, você continuamos mais um pouco? pode ser, não tem problema não. Pode ser mais esses 2 parágrafos aí. Pode ser, então. Vamos lá. Nossa vida interior prediz nossa vida exterior. Muitas vezes vemos indivíduos que aparentam ter muito bons e agradáveis, mas que parecem ter problemas contínuos em sua vida pessoal e em seus negócios. Então nos perguntamos: como esses infelicidades acontecem com pessoas tão boas? O inevitável é que, com poucas exceções, a maioria das provas que uma pessoa experimenta em sua vida exterior corresponde exatamente a algo que está acontecendo em sua vida interior, algo que raramente sabemos e que não há como evitar. O verdadeiro sucesso é a real felicidade brotam de se viver a vida em harmonia com as leis que governam seu próprio ser. Mesmo que essas leis sejam invisíveis, elas são como a lei da gravidade, que, aliás, também é invisível, mas que pode ser violada por conta do risco de qualquer um. As pessoas felizes são aquelas que obedecem e seguem às leis da natureza e vivem a própria vida de maneira consistente com essas regras. Acho que até aqui tá ótimo. Certo. Vou marcar aqui para a gente começar amanhã aqui. Quer comentar alguma coisa? Esse livro é Não, maravilhoso, né? É pequenininho, bacana. muito bom, gostei. Tô marcando aqui. Uhum. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, o livro ele é maravilhoso, né? Ele é curtinho, mas ao mesmo tempo, ele vai começar com atividade agorinha, né? Agorinha ele vai começar a dar atividades. A gente parou aqui na página 13. Praticamente já lemos 10% do livro já. 10%. Né? E Uhum. aí amanhã a gente continua. Tem alguma coisa que você quer falar do livro? Essa lei de causa e efeito, ela é muito real, né? Uhum. A gente ignora e vai passando, porque tantas coisas boas, que nem o autor fala, pessoas boas passam por tanto perrengue, né? Não dá para entender.
fala que normalmente é do pensamento, que semelhante atrai ali semelhante. Quando a gente para pensar, né, tudo é energia, né? E a energia que você externa dentro de você, ela, quando sai para fora, pode se tornar a realidade que você vai vivenciar. E às vezes a mente fica muito calada, muito quieta, e você absorve energias que não vai te fazer crescer, não vai fazer o resultado que você quer. E aquilo vai trazer para sua realidade a energia que você tá, como fala, externalizando, né? Você externaliza a energia que está dentro de você. Então, pelo que eu estava vendo aí no livro, o autor está falando, né, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está sendo trabalhado dentro da gente, né? Se a gente quer um, um resultado, um sucesso, autoconfiança, você precisa, a primeira coisa, trabalhar dentro de si mesmo, calar as vozes, as dúvidas, os medos, e começar a semear coisas que vai te fazer ter um pensamento, ter uma energia boa para você refletir e alcançar aquilo que você realmente quer, almeja, né? Isso. E essa autoconfiança, só somando aqui, é quando você diz que vai fazer, por isso que ela é interna. Não tem como, por mais que você elogie uma pessoa, fala que ela é bonita, que ela é inteligente, ela tá fazendo coisas incríveis. Se não vir de dentro dela, impossível ela se tornar uma pessoa confiante. E a confiança, ela é uma construção, e uma principal construção é quando você fala que vai fazer algo e você cumpre. Todas as vezes que você fala que vai fazer alguma coisa e você cumpre, você coloca um tijolinho na sua casa da sua confiança. Quando você fala que vai fazer e você não faz, você mesmo descredibiliza, né, a sua palavra, e aí a sua confiança, ela fica abalada. Então, a autoconfiança, ela vem de tudo isso que ele falou, e aí somando, você fazer aquilo que você propôs fazer, e pronto. Boa, muito bom. Verdade. Exemplo, você falou que vai acordar mais cedo, e você não acorda, automaticamente você fica abalado, porque você não cumpriu. Aí o que acontece? Você mesmo não vai acreditar nas coisas que você fala. Então, é você acreditar naquilo que você falou, é fazer aquilo que você falou, um dos pilares, né? E é isso, minha contribuição. Acho que amanhã a gente começa, minha voz vai estar melhor também, aí eu consigo falar mais alguma coisa. Top. Não, foi excelente, muito bom mesmo. Agregou bastante. Isso mesmo. É isso. Então é isso, até amanhã, a nossa continuação da nossa leitura. Beleza, até amanhã. Amanhã vai ser muito bom, né? Vai, a gente vai matar esse livro. Até sexta-feira a gente já matou esse livro, porque ele é muito curtinho. E é muito bom de ler, né? Você começa a ler, se empolga. Uma delícia. Então, até amanhã. Beijão. Com Deus, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.